Boa tarde a todos, boa tarde, professora Jandira, boa tarde, professor Kleber. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estamos aguardando aí, o professor José Leopoldo já estará entrando com a gente também. Enquanto isso, gostaria de fazer os agradecimentos em nome de toda a equipe da Secretaria de Educação, ao professor Kleber e ao professor José Leopoldo, né, que disponibilizaram esse tempo deles, que a gente sabe aí que é bem concorrido, para estar com a gente e falar um pouquinho da psicomotricidade relacional, que é uma coisa bem importante, a gente acha bem importante e a gente tem muito essa preocupação com esse retorno às aulas. Então, a gente acha que a contribuição de vocês vai ser algo de extrema importância. Então, hoje, meninas, nós recebemos, meninas e meninos que estão ao vivo aí na live, né? Nós recebemos o professor Kleber. Ele é mestre em educação, especialista em psicomotricidade relacional, integra o time do CIAR, que faz um trabalho maravilhoso, sei que muitos de vocês já conhecem. E receberemos também, logo a mais, o professor José Leopoldo, que é o fundador do CIAR, doutor honoris causa em psicomotricidade relacional, e tem uma bagagem imensa na área, vai estar aí com a gente, né, compartilhando um pouquinho de toda a sua experiência, de toda a sua jornada. Vai ser muito interessante. Só peço para que vocês aguardem um minutinho, eu acho que o professor Kleber acabou caindo a conexão dele aqui. Vamos aguardar. Coisas que acontecem. Já enviei novamente o link para ele, já deve estar acessando aí. Só um minutinho, pessoal. Nós já vamos iniciar. Enquanto isso, aproveito, né, para dizer que nós estamos muito felizes, enquanto Secretaria de Educação, pelo retorno que estamos tendo com as lives, a participação de todos vocês. Isso é muito importante, mostra a preocupação, né, com a nossa educação e com o andamento aí de um ensino de qualidade. Que a gente possa sempre promover esses encontros, que a gente sempre esteja preparado para compartilhar esses conhecimentos. Isso é muito importante. Deixa eu só tentar. Só um momentinho, pessoal. Eu estava sem som, né? Eu só estava dizendo aqui, vinha comentando o quanto é importante esse momento para que a gente compartilhe esse conhecimento, para que a gente possa entender um pouquinho mais da psicomotricidade relacional e de que maneira a gente vai poder utilizar ela, sabendo aí que viemos de um período, né? Estamos vivendo um período de pandemia e muito provável, quando voltarmos à sala de aula, estaremos que estar preparadas aí para lidar com todas as demandas que os nossos alunos irão trazer, né? Alunos que perderam pessoas, que perderam familiares, entes queridos, alunos que perderam a interação, né? Não só com os familiares, porque muitas vezes o pai e a mãe trabalham o dia todo, mas perderam também essa interação com os pares da sua idade. Vou adicionar o professor José Leopoldo, que conseguiu entrar aqui. Você está na transmissão. Boa tarde, professor Leopoldo. Está nos ouvindo? Estou sim. Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. A sua câmera está desligada, professor. Pronto. Aí. Agora sim. É um prazer recebê-lo. Estava contando um pouquinho aqui da sua trajetória, né, enquanto fundador do CIAR, e comentando o quanto estamos honrados de recebê-lo e poder compartilhar, né, que você possa compartilhar esse momento aí um pouquinho do seu conhecimento com toda a rede, com todos os convidados nesse nosso primeiro webinário. Ai, que maravilha! Para mim é um prazer bastante significativo estar com vocês.
Muito bom mesmo. Eu não sabia que eu era o primeiro, achei que o Kleber ia começar. Né? Acredito que o professor Kleber caiu a conexão, ele está tentando reiniciar. O professor continua com a câmera fechada, professor Leopoldo. Continuo com a câmera fechada. Dá uma olhadinha aí. Vamos lá. Pronto. Deu ainda, não? Ainda não, professor. Agora. Gente, também. Vamos ver, só um momento. Agora sim. Maravilha. Já me acostumo com isso aqui. Bom, muito bem. Eu quero dizer que é um prazer muito, muito grande. Enquanto o Kleber entra aí, eu posso iniciar, talvez, né? Porque a gente falou que ia compartilhar esse momento, né? Em primeiro lugar, está me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim, professor. Em primeiro lugar, dizer que assim, é uma honra muito grande, né, estar aqui aprendendo. Eu já vi a lista aqui dos palestrantes, então aprender com todos vocês, com esses parceiros que vão falar também, que são ícones, né, nessa área do conhecimento, que se refere à educação e no desenvolvimento da criança, que está diretamente envolvido nessa aprendizagem. Então, falar dessas possibilidades é incrível. Agradeço também a todos os profissionais da educação por compartilhar essa experiência teórico-prática. Nada melhor do que vocês, professores, que vêm passando por essa reviravolta, dando conta, né, assim, de imediato de algumas exigências que talvez nenhum de nós nunca tivéssemos passado anteriormente. Enfim, é sobre realmente esse desafio, essas possibilidades da educação em tempos de pandemia. E, claro, o meu amigo Kleber aí, que me convidou para estar com ele, né, mestre de educação, e todos os presentes que estão nos assistindo, inclusive alguns pais que, por acaso, devem estar aí, para saber o quanto é essa luta, essa resiliência que cada um de nós realmente assume, né? Então, sobre os desafios e possibilidades da educação em termos de pandemia, o que eu pretendo me ater hoje é um pouquinho sobre esse viés da psicomotricidade relacional, que vem abordando há muito tempo, né, com o qual eu atuo há anos, com crianças, adolescentes, adultos, formação de professores. E quando falamos sobre essa importância dos desafios e possibilidades da educação em tempos de pandemia, geralmente nosso investimento é em relação à criança. A gente sempre pensa na criança. Como vamos enfrentar esse desafio? Como vamos ajudar essa criança? Como vamos fazer com que ela se reenquadre, ou que ela seja impactada com esse prazer, com essa coisa maravilhosa que a educação é o conhecimento? Sempre pensamos na criança, não é mesmo? Como devemos recebê-la nesse retorno às aulas? Como podemos ajudá-las a vencer o medo, conscientes e inconscientes, que estão aí pairando na vida de todos nós, né? Como a gente pode fazer para que ela possa integrar os limites, seguir as novas regras, integrar os protocolos? Não é fácil, não, em tudo isso que nós estamos vivendo. Esse tem sido, assim, uma forma, né, de nós nos adaptarmos a tudo isso, de lidarmos com todos esses jogos. Mas aí vem uma pergunta muito interessante, né? Como lidar com todas essas emoções, com esses medos, né? Em que ela se sinta cuidada pela instituição, em relação ao brincar espontâneo com as outras crianças, aplicar um jogo livre e autêntico entre elas, e como o professor está se autorizando a viver isso tudo, né? Porque senão fica só no protocolo, e aí vem todo aquele estresse, como ele lida com esse estresse, como ele joga com a sua expressividade corporal. Enfim, a psicomotricidade relacional, ela traz tantas nuances que a gente pode falar uma tarde inteira aqui. Viver o prazer, com todo o seu sentimento, esses momentos de criatividade que ele vem já realizando, né, desde o ano passado, do início do ano passado, onde ele teve aí que se readaptar, que se reinventar diante de todo esse quadro, essas exigências da educação,
para que a criança não perdesse um segundo sequer do conhecimento, do seu desenvolvimento. E como tudo isso foi podendo ser utilizado nesse momento tão difícil, onde ele colocou toda a sua criatividade, onde ele precisou fortalecer vínculos, mesmo à distância, através de uma tela. Algumas crianças nem tiveram oportunidade de ter esse acesso no início, né? Então ficaram aí num vácuo, um espaço. Então, tudo isso a gente vai conversar um pouquinho hoje e aproveitar esse tempo para estabelecer e construir e manter, se possível, toda essa autenticidade, esse prazer, ajudando a cada criança a despertar nela o desejo de aprender a aprender. E aí, vocês estão de parabéns, nota 1000. Eu vi quando a secretária falou aí, eu gostaria de fazer, né, das palavras dela as minhas, porque ela conhece essa equipe muito mais do que eu, que tive alguns contatos com um ou outro professores da rede aí da Fazenda Rio Grande. Então, ou a gente entra nisso com tudo, ou o professor passa apenas a ser um supervisionador. Ele sugere, ele proporciona atividades, né, que são diferentes de brincadeiras espontâneas. Ele vai além disso, e tem ido além disso. Toda essa sua resiliência, toda essa sua eficácia, principalmente nesse momento que a gente está prestes a voltar para a escola. Significa retornar esse aspecto importante da vida, não somente das crianças, mas das crianças e mais ainda dos professores. E além dos professores, dos familiares, que agora começam a entrar numa rotina, sabendo que estão entregando a sua criança, o seu bem mais precioso, nas mãos daqueles que sabem conduzir em direção ao desenvolvimento. E para as crianças, a escola é um lugar fértil. Para a escola, é um espaço de convivência saudável, onde a psicomotricidade relacional pode sim ajudar a proporcionar toda essa ludicidade, esse jogo espontâneo, essa possibilidade de jogar com os limites, de expressar suas emoções simbolicamente, internalizar seu mal-estar e lidar com ele. Está tudo isso dentro de uma narrativa do jogo simbólico. Enfim, o retorno a essa escola, para muitos alunos, é retornar à sua segunda casa, como bem frisou a nossa secretária. Para alguns alunos, é a segunda casa, sim. É a casa mais preciosa. Para alguns ainda, é o lugar mais seguro que ele se sente. Enfim, o retorno à escola, para algumas crianças, é retornar, né, a esse espaço, é recuperar parte do seu direito, parte da sua vida social, que ficou suspensa com esse isolamento por algum tempo. Apesar da gente estar presente através da tela, do WhatsApp, dos celulares, né, dos computadores, é diferente de estar agora no pátio da escola. E para isso nós estamos nos preparando. Enfim, esse é um espaço para o ajuste da estrutura da personalidade de cada criança, uma personalidade mais saudável, de criança para criança, e também do adolescente. Enfim, a escola é fundamental para todas essas crianças. Ela reforça esse direito. Tudo bem pensarmos como a gente lida com esse jogo, com esse retorno, com essa alegria, né? Com essa parte lúdica que ela vive, mesmo da distância, mas ela está ali vendo à direita um coleguinha, à esquerda outro, na sua frente outro, sabe que não está só, né? Existe ali toda a contenção dos professores, através do seu olhar, do seu toque, do seu cumprimento, daquele olhar que valida a presença da criança no mundo. E não é só isso, não é só os professores que abraçam, eles se sentem abraçados pelos muros das escolas, protegidos dentro da sua sala de aula, e assim eles vão poder se ajudar a formar uma relação prazerosa e despertar na criança a sua criatividade,
seu desejo pelo conhecimento e, além disso, afirmar a sua identidade. É isso que a gente espera de cada professor. É isso que nós desejamos para cada criança. Mas isso pode ser potencialmente facilitado se o professor estiver implicado corporalmente nesse brincar espontâneo, sendo parceiro simbólico dessa criança durante todas as brincadeiras, como participante, né? Assim, como condição sine qua non, né, dessa brincadeira. Aí sim o professor poderá ajudar a criança a descobrir, a utilizar e se orientar nessa ampliação dos seus limites, no ajuste positivo da sua agressividade, porque a criança tem chego, eu tenho recebido assim, queixas de alguns diretores de escolas particulares, né? As crianças estão nervosas, algumas com raiva, outras estão tristes, outras emocionalmente abaladas, não querendo ir para a escola, né? Então, temos que dar esse respaldo, essa contenção, despertar na criança esse desejo de frequentar esse espaço maravilhoso, esse espaço fértil, onde a alegria, o bem-estar está presente através do olhar do professor, através da comunidade que o acolhe, né? E quando eu falo acolher, não é só o abraçar, não. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tranquilamente. Daqui a pouco estaremos todos vacinados e essa gama, né, esse exército de professores, né, vão estar prontos, ávidos para esse acolhimento. Além disso, contactar com os sentimentos envolvidos nesse processo, né, na busca da autonomia de cada um. São muitos sentimentos. Tem pais que eu já atendi aqui que dizem: eu não suporto mais meus filhos, não sei o que fazer. O pior horário que eu tenho é quando termino meu trabalho, eu tenho que voltar para casa. E aí a questão é, por quê? Porque a criança está 24 horas dentro de casa, não tem mais o que fazer, o que inventar. Então, gente, vocês, professores, vão ajudar a salvar muitas e muitas crianças, a salvar uma nova geração pelo modo que eles vão ter que interagir entre eles. Sim, vocês vão ter que ser contemplados como salvador dessa geração de crianças e adolescentes. Não tem outra saída. A saída é a educação. Não podemos mais segurá-los. Temos que encontrar estratégias para trabalhar todos esses comportamentos socioemocionais. Um olhar que vai muito além dos comportamentos observáveis. E agora sim temos que estar atentos. O que essa criança que está com dificuldade em se integrar, em se socializar, o que ela está querendo dizer com isso? O que tem por trás dessa dificuldade? O que essa criança que está com dificuldade de acompanhar o grupo, de acompanhar, né, as tarefas, está querendo nos dizer? O que tem por trás disso? Qual a dificuldade? Aonde ela deve ter impactado? Aonde ela deve ter rompido com esse processo de aprendizagem? E a neurociência está aí para nos ajudar, né? Como é que o professor pode aproveitar desse momento para conduzir a criança em direção ao seu pleno desabrochar para a aprendizagem? Você tem esse poder, não abra mão disso. E a gente fala sempre na criança, não esqueça, você também tem sentimentos e precisa ser cuidado. Precisa de um continente para poder, a partir do momento que você se sinta contido pela direção da escola, pela equipe pedagógica, né, pela sua própria família, porque você também é humano. Você tem que ser contido para conter todas essas demandas que virão. Demandas que talvez você jamais tenha contactado antes da pandemia. Infelizmente, né, por um lado, você vai ter que dar conta.
Felizmente, por outro lado, graças a Deus, que essas crianças têm esse terceiro, além da mãe e do pai, tem esse professor para ajudá-la a encontrar o equilíbrio da sua personalidade. E é dessa forma que a gente vai tentar vencer toda essa etapa e recuperar todo esse tempo que, de alguma forma, perdemos. Né? Não perdemos no todo, não, porque vocês estavam ali presentes no dia a dia, se reinventando, se reconstruindo, dando conta. Né? E aí está você. Só queria que me avisasse aí do tempo, senão eu saio falando. Então, a psicomotricidade pode sim ajudar nesse retorno à escola. Em vez de trabalharmos, né, essa parte lúdica, né, que tem um papel fundamental dentro da socialização, da construção de vínculo, mesmo à distância, por meio dos materiais utilizados, que tem um conteúdo simbólico, nós também trabalhamos com a afetividade, resgatando os valores, as virtudes, nesse momento que fomos forçados a manter distância de tudo e de todos, principalmente entre as crianças, que já tinham uma relação de parceria com seus amiguinhos na escola. Esta ruptura atípica afetou muitas relações de crianças, de professores, de amigos, de alguns parentes. A gente sabe que esse retorno que está para chegar, o mais importante é a forma de como vamos investir no acolhimento dessas crianças. Aí está o grande poder que você, professor, vocês, professores, terão para transformar o ambiente da escola num espaço de conforto, num espaço prazeroso, acolhedor, seguro, afetivo, e tudo isso parte de você. Esta é a grande oportunidade para que cada um de nós, professor, possamos trabalhar as competências socioemocionais das crianças e promover o aprendizado de como lidar com os medos, como lidarem com as inseguranças, frustrações. Todos nós, crianças, professores, familiares, passaremos por um processo de adaptação, de uma nova rotina. Vamos ter que levantar agora no horário justo, horário mais cedo, talvez para alguns, nos colocarmos na direção, no caminho da escola, assistir algumas aulas, mesmo à distância, né? Mas muito menos virtual e muito mais presencial, retomarmos a dinâmica em que devemos ser mais resilientes. Não tem como negarmos que nessa fase inicial é comum ficarmos ansiosos, é comum ficarmos irritados, como eu tenho visto alguns pais, né? Outros eufóricos, porque estamos voltando, vai ser complicado mantê-los distantes uns dos outros em relação às crianças. Elas se jogam, elas querem encontrar, uns vão ficar mais resguardados, vão ficar com medos, e tudo isso para nós é um desafio. Um desafio em ter que lidar com novas normas, novos protocolos, novas regras. E aí, todos os professores, né, sem exceção, nunca foram tão eficazes e eficientes em se prepararem para ouvir e acolher a demanda de cada criança. É muito lindo tudo isso. Como a gente trabalha com essa psicomotricidade relacional, que tudo é espontâneo, é livre, mas que tem limites, existem regras, né? Que tem que ser obedecida, tem que ser integrada, sem serem culpabilizados, porque por trás disso vem uma emoção, e a emoção, às vezes, para algumas crianças, é muito forte. Ela vem com tudo. Eu tenho 5 netas. 3 deles ainda não voltaram para a escola. 2 delas já voltaram. Né? Então, é impressionante o que elas trazem, o que foi saudável para elas depois de tanto distanciamento. Como que elas estão lidando com isso? É lindo vê-las, né,
quando a gente tem uma oportunidade, elas contarem como é que foi a escola. Como é que ficaram tanto tempo sem estar indo à escola. Né? Porque por trás desse distanciamento, existia alguém que, mesmo na telinha, conseguia acolher, ter empatia, a lidar com os medos, acolher cada criança do seu jeitinho. E por isso, quem está falando de uma coisa muito linda, que é o amor, que elas sentem. Né? Esse amor também leva a alguns medos. Tem gente que convive com avós, com tios, com o irmão mais velho, com a mãe, com o pai, e tem medo de ir para a escola e voltar e poder contaminar. Porque da forma que isso foi vivido durante todo esse tempo, as informações foram prestadas, né? Deu confusão na cabecinha de muitos. E aí, novamente, vem aqui o herói, professor herói, que vai fazer como se fosse um envelope psíquico, né? E uma reorganizada na vidinha de cada uma dessas crianças, sabendo que cada uma virá com uma demanda totalmente diferente. Daquela que traz mais medo, daquela que está mais eufórica, para encontrar a todos o que não tem medo de nada. Como encontrar aí o equilíbrio para ajudar cada criança a perceber que existe um lugar onde ela possa se sentir segura, desde que ela integre realmente as regras, os protocolos que os professores vão colocar. E esse professor tem que estar sendo cuidado. Ele tem que ter um espaço para ele se fortalecer, para a segurança dele, né? Um cuidado emocional, para não ficar tomando remédios à torta e à direita, porque não está bem, porque está desmotivado, porque está com medo, porque está ansioso, angustiado. Um lugar onde ele possa trabalhar tudo isso, trabalhar o lúdico, ter que lidar com os fatos que são concretos, que estão na nossa vida, né? Para que ele não perca o prumo, né? Conceito, essa essência de ser professor, de lidar com essa infância, no aqui e agora. É normal que algumas crianças vão ter dificuldade no início. A gente só pensa na criança, né? Mas é normal também que alguns professores também tenham dificuldade no início em reencontrar o espaço da escola, vão se sentir ameaçados. Sabe? Porque nesse período houve algumas rupturas, houve fissuras, né, nessas relações, e algumas marcas muito profundas em relação a tudo isso que nós vivemos. Você vê assim, todo mundo cara, ninguém sai para nada. Pelo menos aqui em Curitiba é um vazio. Está todo mundo com medo. Tem medo aqueles que dizem que tem medo e tem medo aqueles que dizem que não tem medo. Existe um fantasma pairando no ar. E para superar isso, né, que de alguma forma marcar o nosso corpo, nossa vida, é preciso muito amor, muita empatia, acolhimento para transformar todo esse medo em vida, uma nova vida, novas esperanças, novo desejo de ser, de aprender, de conhecer, de se relacionar, dentro das possibilidades de cada um. Então, professores, não abram mão desse poder que você tem. Não abra mão desse poder de mudar o mundo. É através de você, e somente através da educação, que podemos ter um mundo diferente. Eu fico aqui pensando nos gestores, nos educadores, né? Todos esses grupos maravilhosos, né? Nós, de modo geral, que fomos pressionados psicologicamente pela responsabilidade, né,
e temos que manter o nosso processo de ensino-aprendizagem durante toda a pandemia. Eu tive professores dizendo: minha casa perdeu os limites. Teve uma professora que construiu uma casa em 2018, não, final de 2019 ela terminou. Aí, quando ela terminou a casa, falou: meu Deus, eu não me sinto protegida, porque parece que invadiram minha casa. Todo mundo liga. Quando liga o telefone, eu vejo que é da minha instituição. Meu Deus, eu não sei se eu atendo ou se eu não atendo, porque eu não tenho mais limites. A minha casa virou uma sala de aula. Eu estou mal, muito mal, tomando remédio para dar conta de tudo isso. Então, ela estava desesperada. Ela preferia ir para a escola todos os dias do que ver a sua casa invadida por tantas demandas da escola em que ela é uma escola particular, da escola que ela trabalha. Então, isso é sério, né? Por quê? Porque os professores estão na linha de frente. Todo mundo deu um jeitinho de ficarem... Eles não, eles ficaram, mas trabalhando praticamente 24 horas. Né? Haviam coordenadores, pedagogos, diretores de escolas, as famílias que eles tiveram que cuidar, de uma forma ininterruptamente. Enfim, um processo de desenvolvimento da criança não parou. Né? E dos seus professores, que precisavam ser cuidados, trabalharam mais do que nunca. Se Deus quiser, agora a gente vai entrar numa rotina de normalidade, o mais rápido possível, e cuidar da saúde física e emocional para poder enfrentar todo esse momento de vulnerabilidade que já foram, que estão vencendo, né, diante de todos esses desafios durante a pandemia e pós-pandemia. Logo, logo estaremos aí. Logo, logo estaremos resgatando a nossa essência, o nosso equilíbrio, a nossa rotina, que isso também ajuda para o nosso bem-estar. Não tenham medo. Sim, estamos passando, claro, por um momento de vulnerabilidade que se apresenta como desencadeador para novas inovações, novas construções de possibilidades. E olha o que a gente aprendeu. Eu mesmo aprendi uma porção de coisas. Gostaria de aprender mais, mas aí, né, essa década aí, entrando nos 70, já diminui um pouco a nossa resiliência. Mesmo assim, ainda deu para se adaptar. Né? Então, a possibilidade para alavancar de desenvolvimento pessoal e desencadear uma comunicação mais autêntica, mais verdadeira nas relações humanas. Não só com o nosso aluno, nosso colega de trabalho, com os nossos gestores, na nossa relação de homem e mulher, com o nosso cônjuge, fortalecer a solidariedade entre as pessoas e grupos que sejam esses familiares, profissionais, sociais. Enfim, estamos diante de um cenário propício por uma prática de autossuperação diária. É ou não é para vocês? Né? Individual, em grupo, com investimento na cooperação, no amor solidário, como base de fortalecimento de competências socioemocionais, que vai ser a base, né, para as funções executivas que tanto nossas crianças, adolescentes e adultos necessitam, das habilidades, da resiliência, da criatividade, do poder pessoal de cada um. Tenha fé. Você deseja, você pode, e você é essa pessoa resiliente, essa pessoa que tem o poder integrado. Claro que todos esses momentos são difíceis, que nos leva a criar possibilidades, encontrando as saídas de continuar nosso processo de autonomia e desenvolvimento pessoal, de evolução das relações vivenciadas presencialmente, em nossos encontros de formação. Hoje, nas palavras da secretária e do vereador Renan, eu senti assim, um momento de escuta, de acolhimento, de solidariedade, de união, de cooperação, de valorização com cada professor que faz parte da rede de ensino. E consigo mesmo.
Enfim, me pareceu que estão todos, cada um da sua maneira, encontrando formas para sair dessa quarentena mais forte, mais resiliente e mais solidário. E nesse momento de distanciamento social, somos todos conclamados à autossuperação, no aproveitamento do espaço familiar, não perder um minuto, ser uma esponja, né? Absorver as irritações que aparecem entre todos que estão enclausurados num pequeno espaço, que não sai todos os dias, né? Tantas crianças para brincar, como os maridos, as esposas, os parceiros ou parceiras, né? Para trabalharem, e aí dentro de casa o tempo todo, né? Enfim, são momentos vivenciados em nossa primeira infância que, de repente, a gente resgata através da nossa imaginação, que nos permite vivenciar atos eróticos, heróicos do dia a dia, né? E assim a gente vai vivendo. Tudo isso. Léo. Cabe às escolas ficarem mais atentas às questões de competências socioemocionais, estabelecendo um ponto de apoio para professores, pais e alunos. A volta à escola, que está se aproximando, provavelmente vai desencadear uma onda de ansiedade e expectativa muito grande por parte de todos os agentes que estão envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem. Uma vez que vão estar vivendo um momento totalmente novo. Uma nova forma de chegar na escola, né? Toda essa parte da higienização, do acolhimento, do recebimento. Nesse sentido, as escolas vão precisar dedicar atenção redobrada em esforços de longo prazo que vão auxiliar os alunos a se reconectarem com a escola, com seus pares, e que ajudem o professor a lidar com toda essa carga emocional envolvida nesse retorno. Vai ser lindo, podem ter certeza. E aí vamos encontrar o prazer de brincar, de jogar com a ludicidade, sem perder o seu poder de professor. Porém, entrar nessa brincadeira facilitada pelo professor, né? E ele vai estar implicado corporalmente nesse brincar, nesse deslocamento do corpo no espaço, nessa validação do seu corpo, do seu existir, da sua proatividade, da sua busca, como participante direto nisso tudo, e ajudar a criança a descobrir e a utilizar e a se orientar na ampliação dos seus limites, pouco a pouco, com segurança, no ajuste positivo da sua agressividade, não culpabilizá-la, não recalcá-la, senão essa agressividade vira violência, deixa ele pôr para fora, né? E se você tiver uma formação pessoal, você vai poder conter isso de uma maneira bem saudável e manejar, né, as frustrações. E, além disso, contactar com os sentimentos envolvidos em todo esse processo de busca da sua autonomia. E é com esse olhar que a gente vai indo muito além dos comportamentos observáveis. Sempre que o professor pode aproveitar a conduzir a criança em direção ao seu pleno desabrochar para a aprendizagem. Não abra mão desse poder que você tem. Porque, para mim, transformar a escola é, quem sabe, a longo prazo, transformar a sociedade. Estamos juntos. Vamos contar um com os outros. Professor é isso. Ele é aprendente, mas é ensinante também. Então, ele compartilha. Encontrou algo interessante, né? Passe para o colega. Olha, funcionou para mim. Veja aí. Fulaninho está com dificuldade. Peça ajuda. Troque informações. Acho que essa pandemia serviu para tudo isso. Eu sempre tive vontade, né, de trabalhar com moradores de rua. Nunca tinha realizado, ficava só na vontade, só na vontade. Agora, nessa época, trabalhei com moradores de rua, fazendo grupo, alimentando lá nessas mesas solidárias, eu e a Ivone aqui do CIAR, né, foram mais alguns alunos do CIAR participar disso. Trabalhei com menores em vulnerabilidade social, fiz grupos de dependentes químicos, moradores de rua dependentes químicos, grupos fechados, todo mundo com máscara, foi maravilhoso.
Aí um veio me agradecer dizendo que eu salvei a vida dele. Eu falei, ao contrário. Se não fosse vocês, eu não saberia o que seria da minha vida hoje. Porque logo no início eu me senti de mãos amarradas. O que posso fazer? Eu trabalho com o corpo. De repente, puxa, um sonho antigo, sabe, veio assim com uma pulsão dentro de mim, eu digo, eu vou. Me protegi e fizemos uma coisa maravilhosa, linda. 25 dependentes químicos participando de uma dinâmica maravilhosa. Cada depoimento era era um choro. Eu saí de lá mais magro de tanto chorar. Perdi tanto líquido, né, porque foi muito emocionante pegar essas pessoas e oferecer para eles o que até pouco tempo somente uma certa estratificação social tinha acesso. Foi lindo demais. Não vou abrir mão disso e vou continuar. Então, o poder está em cada um de nós. É o teu projeto de vida que vai fazer a diferença. Vamos lá. Eu confio muito nessa metodologia que nós chamamos de psicomotricidade relacional. É algo diferente. Alguns de vocês conhecem, eu sei disso, né? E temos uma novidade para fazer na Rio Grande. Já está aí tramitando na Câmara Municipal, né, um projeto de lei, é projeto ainda, né, que talvez realmente consiga ser aprovado em relação à formação continuada, que é outra possibilidade, entre tantas outras, né, em relação à psicomotricidade relacional para todas as crianças. Se não conseguirmos na Câmara, a gente vai conseguir no SUS, para que ninguém, nenhuma criança, deixe de ter o direito e os benefícios de vivenciar a psicomotricidade relacional. Tá bom? Bom, eu vou parando por aqui, senão eu vou falar a tarde inteira, e eu tenho meu amigo Kleber aí para acrescentar algumas coisas. Isso, Léo, que bom, assim, ouvir você é sempre maravilhoso, né, e a gente que está junto já há algum tempo, assim, a cada nova fala sua é um aprendizado, é um acolhimento, que eu acho que é a palavra-chave dessa nossa, do webinário aí, promovido pela Fazenda Rio Grande, né, então, pela Secretaria de Educação, eu acho que ouvir você por esses minutos, assim, foram muito, maravilhoso, e eu não nem dá coragem de interromper. E acho que tem tudo a ver com o reflexo que a tua fala tem nas participações das pessoas ali pelo chat, né? Teve uma pessoa que eu acabei não anotando o nome, que perguntou quais as contribuições da psicomotricidade para a nossa prática. Eu acho que tudo aquilo que foi comentado e falado sobre a sua fala, durante a sua fala, reflete muito bem qual é a contribuição que essa metodologia, a psicomotricidade relacional, tem para nós, educadores. Eu que venho do chão da escola e que sou um defensor da psicomotricidade relacional para todos os alunos, para todas as escolas e também para todos os professores. Sei o quanto que essa metodologia pode contribuir para a formação integral dos nossos estudantes, né? Acho que há muito tempo nas escolas a gente trabalha muito nessa perspectiva, assim, né, da busca pela formação integral. E eu acredito que existe uma dificuldade histórica das escolas de se trabalhar as habilidades socioemocionais, por exemplo, né, e que nos últimos anos também tem se defendido muito esse trabalho. E acredito que há uma lacuna nesse trabalho intencional com relação às habilidades socioemocionais, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos nossos estudantes. E acredito muito que a psicomotricidade relacional pode contribuir significativamente para esse trabalho, né, com as crianças. E vejo que, nesse sentido, estamos aqui com os professores da Fazenda Rio Grande, a gente já está, segundo a fala do professor Léo aí, alguns passos nesse sentido de tornar a realidade algo que pode ser bastante significativo para as crianças. Mas também defendo que essa é uma metodologia que pode e deve ser trabalhada com os professores também. Eu acredito que a formação integral, o desenvolvimento integral, ele só acontece quando envolve todos os atores da escola.
e aí, nesse sentido, os professores seria fundamental também ter essa possibilidade de vivenciar a psicomotricidade relacional num processo de formação permanente. Então, esse webinar ele já abria essa possibilidade, né, de trabalhar no processo de formação continuada dos professores. Diferentes possibilidades, como a arte, que foi a live anterior, agora da psicomotricidade relacional. Então, abrindo novos leques para a formação dos professores, eu acho que já é um passo significativo. Agora, também é importante dar continuidade a isso. Eu falo por mim, né? Então, já estou há quase 20 anos trabalhando com educação e sei o quanto que a psicomotricidade relacional contribuiu para o meu olhar dentro da escola, seja para o aluno, seja para os professores, né, para a equipe de trabalho, seja também para as famílias. É uma metodologia que ela é bastante significativa, né, e pode contribuir bastante para todo esse processo. E aí a fala do Léo, né, a gente até tinha combinado uma organização diferente, acabou não acontecendo por conta das falhas aqui de conexão, mas a ideia era justamente trazer essa contextualização da metodologia, o quanto que ela pode impactar nos processos, né, de formação permanente dos professores e no processo de desenvolvimento dos estudantes. E aí o Léo vir com a fala dele, que ela né, primeiro, o Léo é uma referência internacional de psicomotricidade relacional, é formador, né, de psicomotricistas relacionais. Eu tive o privilégio de ser formado por ele com essa metodologia, num curso de especialização, e que acontece, né, que existe até hoje, né, ele acontece, ele já está, acho que na turma, se não me engano, 40 ou 50, não sei se o Léo está me ouvindo aqui, mas já existem, agora já está acontecendo, né, provavelmente formação de 3 turmas, aí, então é um curso que contribui muito para a formação do professor, para justamente ter esse olhar, porque o olhar muda. O olhar com relação ao meu aluno muda, o olhar com relação às dificuldades que ele possa vir a ter, as potencialidades que ele tem e que, de repente, eu posso ajudá-lo nesse sentido. O olhar muda também com relação ao meu colega, aos professores, muda também com relação às famílias que chegam até a escola e como que nós, educadores, né, professores, podemos contribuir para todo esse processo de formação da família também, né? E como também a gente leva isso para casa, né? Porque há um investimento de formação pessoal, né, no trabalho com a psicomotricidade relacional, que é fundamental, né, na formação do psicomotricista relacional, que você leva também, o teu olhar muda também para as pessoas que moram junto com você, da sua família, enfim. Então, eu acredito, assim, muito feliz, assim, pela psicomotricidade relacional, através, né, do meu contato com a Rafaela, ex-aluna, né, que a gente até matou saudades, né, a aluna ali da graduação de pedagogia, que me fez esse convite, e eu, né, transmiti isso também ao Léo, e a gente pôde estar junto aqui. Então, muito feliz pelo espaço que a Secretaria de Educação da Fazenda Rio Grande nos deu, né, nos permitiu essa possibilidade de fala com todos vocês, né, para que vocês atentem para isso. Quando a gente fala de formas acolhedoras nesse retorno à escola, a gente precisa pensar que esse acolhimento, ele tem que ter um cuidado, ele tem que ser intencional também. Precisa planejamento para todo essa receptividade na volta, né? A sensibilidade para o que os alunos, o que os estudantes vão nos trazer. A gente não sabe, né? Mas a gente tem que estar preparado para isso, se preparar para esse momento, e daí, nesse sentido, eu acredito que a metodologia da psicomotricidade relacional pode contribuir muito para esse olhar, tá? Eu não sei se a gente está no nosso limite de tempo, a Rafaela não sei se me ajuda, não sei se o Léo está nos escutando ainda e gostaria de fazer alguma fala final, mas... Desculpe te interromper, professor, tá muito bom, a gente está aqui hipnotizado, temos mais 10 minutinhos. Tá, eu não sei se o Léo tá aí ainda ou não. Está aqui sim. Então, assim, eu já passo para você, Léo, a fala, né?
eu acredito, agora usando esses minutos finais, eu acho que é de agradecimento mesmo pela abertura. Nós estamos num movimento interessante em termos de educação, com esse olhar para as habilidades socioemocionais, a importância do desenvolvimento com relação às habilidades socioemocionais dos nossos estudantes, mas eu ainda, pessoalmente, e observando, né, colégios que a gente visita, que troca, que conversa, ainda há uma lacuna num trabalho intencional com relação às habilidades socioemocionais. Nós ainda temos, pelo menos um olhar assim mais forte antes da pandemia, antes desse afastamento, um olhar muito forte ainda para as habilidades cognitivas. E as habilidades socioemocionais, todo esse trabalho mais intencional ficava de lado, né? Acabava se privilegiando as habilidades cognitivas. Eu acredito, né, que tudo isso que nós passamos nesse ano passado, e esse ano que ainda estamos passando, e se Deus quiser as coisas, como o Léo falou, né, comecem a voltar à sua normalidade agora, eu acredito que essa demanda ela será muito maior. Então, nós precisamos nos preparar para um trabalho intencional com relação às habilidades socioemocionais. Nós teremos ainda, nós veremos muita coisa ainda nesse retorno e precisaremos estar preparados para esse trabalho com as nossas crianças. Léo, Muito bem, muito bem. Eu diria que para trabalhar as competências socioemocionais, da mesma forma, sempre pensa-se na criança, né? A criança que tem que aprender como lidar com as competências socioemocionais, como integrar isso tudo, toda essa parte da emoção e tal. E a pergunta sempre vem, né? E o professor? E o adulto? Ele também pode aprender ou reaprender todas as competências socioemocionais para alinhar, para potencializar as funções executivas. Aquilo que ele utiliza no dia a dia, no real, no aqui e agora, concreto, lógico, cognitivo, né? Toda essa parte que nos coloca diante, né, dos desafios diários da nossa vida. E as competências socioemocionais vão dar esse suporte. Uma pessoa com essas competências bem integradas, a nível de emoção, de afeto, controle da sua agressividade, desejo de ampliar seu limite, abertura para aprendizagem, né? Se deixar penetrar pelo saber do adulto, de como esse saber é repassado. Então, isso tudo é importante. Como lidar com isso? Como cuidar da nossa saúde socioemocional? Né? Como nós estamos diante da vida em relação ao nosso equilíbrio, em relação à nossa agressividade ajustada para construir, para criar, para produzir. Isso tudo é possível. A gente vê aí, nas experiências que nós temos tido, principalmente em relação às escolas, né? E a gente sempre utiliza Fortaleza, que saiu na frente, apesar de todo o trabalho começar em Curitiba. Fortaleza, quando eu cheguei lá, deram os primeiros passos, hoje faz parte da grade curricular, né, do ensino da rede pública de Fortaleza, onde ela formou alguns professores em psicomotricidade relacional e agora atende a várias escolas, principalmente nessas séries iniciais, primeiro, segundo e terceiro aninho. Todas as crianças, né, naquelas que a gente pode alcançar, têm a sua psicomotricidade como uma disciplina que não aumentou em custo nenhum para o ensino, para a gestão pública, né? E é uma coisa fantástica, assim. Temos Fortaleza e temos aí várias outras escolas particulares, né? Mas Fortaleza saiu na frente e hoje ela atende, assim, já tem um grupo de professores formado em psicomotricidade relacional que dá esse suporte, né? E atendemos, antes da pandemia, todos os diretores de escola, assim como Piraquara também. Todos os diretores de escola passaram por um momento de psicomotricidade relacional. Eu tenho depoimentos fantásticos. A própria secretária de Educação de Piraquara falou, olha, só consegui fazer minha gestão como eu gostaria depois desse encontro de humanização em relação à psicomotricidade relacional. E agora a ideia é trabalhar mais, né? Lá em Fortaleza, se Deus quiser também, está saindo aí mais um projeto para atender 1.200 profissionais da educação. Então, e por isso? Pelos benefícios, pelos resultados alcançados, né? Coisas palpáveis, está tudo registrado em livros, né?
E temos aqui um trabalho fantástico. Cadê? Deixa eu ver se não sei onde está aqui agora, né, que é o protocolo lá de Fortaleza, maravilhoso, lindo, que está aí para o mundo inteiro. Vou até mandar para a Secretaria de Educação online aí, né, que é esse projeto aqui, ó, que está implantado na rede pública de Fortaleza, né, onde nós atendemos as 5 regiões mais desfavorecidas em relação à aprendizagem, né. Lá o IDEP estava lá embaixo, e de 13 escolas, as últimas escolas no ranking, elas se transformaram nas melhores escolas do ranking, simplesmente porque começamos a trabalhar toda essa parte mais emocional da estrutura da personalidade da criança, do despertar do desejo de aprender, dessa possibilidade, né, de se deixarem penetrar pelo saber do adulto, de estarem ávidos. Então, quando vocês lerem, eu vou mandar para vocês, né, online, porque esse aqui eu só tenho esse exemplar mesmo, né? Foram todos distribuídos aí no Brasil inteiro, praticamente, mas eu tenho aqui em PDF, vou mandar para a secretária, aí, para a coordenadora, para a pedagógica, aí, dar uma olhadinha, sabe? São coisas palpáveis, né, que não pararam de investir. Investimento é mínimo, gente, porque material está tudo dentro da escola, não precisa adquirir nada para fazer algo diferente, não precisa criar novas salas, não precisa comprar grandes equipamentos, nada. É material simples, que não custa nada. A diferença quem vai fazer é o profissional que vai atuar. Isso respinga no olhar do professor, na forma que ele acolhe, né? Na forma que ele também se deixa cuidar, porque existe uma formação para os professores. Então, é algo que veio para transformar, né? Em 32 municípios, já são leis municipais, autorizando o poder público a colocar dentro da escola pública a psicomotricidade relacional. São 32 municípios aprovados, tem mais 90 em projetos para ser aprovado, e agora, parabenizo aí o vereador Renan, que teve a ousadia, né, de sair do discurso e ir além, tentando oferecer essa possibilidade para que todos da Fazenda Rio Grande possam ter direito a frequentar, a ter acesso à psicomotricidade relacional. E aí já foi feito com assistência social, todos os funcionários da assistência social passaram por esse processo. Eu tenho aqui os 200 e poucos depoimentos de cada um, pessoal, escrito à mão, e você se emociona com os depoimentos. Muito lindo isso. E para a educação, é o lugar fértil para que isso possa realmente ajudar a criança a despertar o desejo de aprender a aprender. Ajudar o professor a fortalecer mais ainda essa saga que ele tem de transformar o mundo para melhor. Então, é muito lindo isso tudo. Eu sou apaixonado pela psicomotricidade relacional, estou disponível, né, para que possamos fazer alguma coisa. Se tiver dinheiro, ótimo. Se não tiver, a gente encontra uma forma de fazer assim mesmo. Legal, Léo. E a gente tem aí na Fazenda Rio Grande, acho que 3 ou 4 professores, né, que trabalham com que são formados em psicomotricidade relacional. É aproveitar, sabe, a habilidade, né, desse pessoal e já começar alguma coisa naquelas escolinhas que são mais necessitadas. Não percam tempo. Vamos fazer a coisa acontecer, vamos transformar. Acho que a pandemia veio para isso, dar oportunidade para a gente transformar, para nós ousarmos, né? Para que essa gestão, de um modo geral, deixe fincado essa bandeira de transformação. Né? Essa é a oportunidade. Estamos juntos. Né? E durante o trabalho de vocês, eu não sei quais os dias, tem mais 2 psicomotricistas que vão falar. Né? Vão estar aí com vocês. Elas não se apresentam como psicomotricistas relacionais, mas elas o são. Então, você vai ver que na fala delas, você vai contactar, vai perceber que tem algo da psicomotricidade relacional. Estamos aí na luta. Contem conosco. Obrigada, professor, né, doutor Leopoldo, professor Kleber. Foi um prazer imenso estar com vocês.
Acredito que todos nós ficamos com gostinho de quero mais, então eu espero realmente que a gente consiga trabalhar cada dia mais a psicomotricidade relacional e trazê-la ao nosso município. Acredito que fará toda a diferença para os nossos alunos e também para os nossos professores. A gente sabe dessa necessidade e a gente sente essa necessidade que o nosso professor está nesse momento, de se sentir motivado, de ver esse poder, como o professor Leopoldo disse, de ver esse poder que ele tem. Porque às vezes, né, às vezes a gente se sente sem forças e a gente precisa de alguma coisa ali que resgate aquilo e que reacenda essa chama. E eu tenho certeza que essa live foi um momento de reacender. Só tenho a agradecer, né? Como eu disse, fica um gostinho de quero mais. Espero muito poder recebê-los logo que tudo isso passar pessoalmente, para vir conhecer a nossa equipe, para vir conhecer nossa rede, nossos professores, nossas escolas. Tenho certeza que vocês vão ver que o pessoal aqui é maravilhoso. Temos professores aí que fazem trabalho sensacional. É uma equipe muito boa. Agradeço em nome de toda a Secretaria de Educação, né? Estendo aí meus agradecimentos e vamos fazer de tudo para que muito em breve possamos estar juntos. O professor Kleber comentou ali, né? Temos alguns alunos aqui da graduação que tiveram o prazer, né, de estar com o professor Kleber, aprendemos muito, e como o Leopoldo disse, querendo ou não, depois de ser um psicomotricista, esse professor sempre tem esse olhar, é algo diferente, né? É muito difícil dizer, mas a gente percebe. Como teremos a professora Heloísa Monserrat, que também fará uma live com a gente, também psicomotricista, isso também do CIAR. Isso. Verdade. Vai estar compartilhando aí um pouquinho com a gente, falando um pouco sobre o movimento e toda essa questão de aprendizado. Agradeço a todos que ficaram com nós até o fim. Foi um momento de muito aprendizado. Vamos encerrando por aqui. Obrigada, professor Kleber. Deixo, então, para vocês, quiserem fazer os últimos agradecimentos, ou se quiserem se despedir, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer muito as ex-alunas ali que se manifestaram no chat, e também amigos também que se colocaram. Acho que é importante, as ex-alunas inclusive comentaram sobre isso, Léo. Quando estávamos juntos, fomos fazer vivências lá no CIAR de psicomotricidade, através da psicomotricidade relacional, e como isso foi significativo na formação delas. Apenas um momento. Eu acho que é isso. Falar da psicomotricidade relacional, hoje a gente teve a oportunidade, sim, de falar aqui para vocês, né, e vocês tiveram também, né, a gente teve o privilégio de ouvir o Léo, que é uma referência ímpar, né, com relação à psicomotricidade relacional, mas tomara que não demore, que a gente tenha a oportunidade de ter uma experiência prática, juntos, uma vivência prática, porque aí sim a gente percebe realmente a força dessa metodologia. Valeu, obrigado, Rafa, e a gente, com certeza, quando pudermos, estaremos aí para conhecer todos vocês aí. Léo. Que bom, eu só tenho que agradecer também, né? E como palavra assim, final, eu gostaria que todos pensassem um pouquinho nessa relação de amor mesmo, né? Que educação é amor, né? Essa coisa da vida que está aí, né? Em todo momento, fazendo parte, uma coisa transversal que entra, que faz parte da nossa vida familiar, na nossa vida dentro da escola, na nossa vida dentro da comunidade. Educação é amar, é amor, é transmitir, é não prender nada, é contribuir, é compartilhar, é vida, é discordar também, mas nem por isso deixa-se de concordar, né? De entrar numa relação de equilíbrio, de escutar o outro, de ser ouvido e de ser visto. Uma criança só se sente sujeito se ela realmente se sente enxergada por você. Então, seu olhar valida a criança. Você tem que olhar e ver essa criança. Às vezes a gente olha e não vê. Às vezes vê e não olha. Não, ela tem que sentir que ela é vista por você. Ela existe. No momento que ela existe, ela ousa. Se ela existe, ela pode criar, pode inventar, pode aprender. Se ela não existe, ela não é nada. Então, vamos lá.
né? Dedicar um tempo para amar mais, para brincar mais, para viver mais, para abraçar mais, mesmo que seja os de casa nesse momento, né? Mas sinta isso. Vamos sair do discurso e partir para a prática. Amar, cooperar, ser tolerantes, escutar e ajudar cada um a encontrar esse equilíbrio. Isso tudo começa por nós, por você, por você, por você, que tem o poder. Use-o, construa e viva. Um beijo para cada professor, para cada um que está nos assistindo. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Agradecemos a todos e nos vemos amanhã. Teremos outros temas. Espero todos vocês, estão todos convidados a participar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.